O brasileiro é um povo feliz, simpático, amigável. Pelo menos é assim que os turistas nos enxergam, segundo uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo. Mas como o brasileiro se vê? Como ele enxerga o país? Porque se de um lado somos um povo feliz, hospitaleiro, do outro também somos o país da desigualdade social, dos altos índices de violência, da crise política, econômica, ética, social. Para falar sobre identidade social, história, cultura, literatura, o programa de hoje recebe o sociólogo Zander Navarro e o doutor em Ciências Sociais, Frederico Tomé. O programa começa com o sociólogo Zander Navarro, que também foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pesquisador da Embrapa e um dos organizadores do livro Brasil Brasileiro, Por que nós somos assim? Ao lado, né, Zander, do ex-senador Cristóvão Buarque e do Francisco Almeida. Que é um jornalista. Um jornalista. Me conta, por que esse livro? Olha, o conjunto de autores que se dedicou a tentar responder essa pergunta é um conjunto muito motivado, como todos os brasileiros, por inquietações, né? Qualquer pessoa que olhe para o seu país, para a sua sociedade, né? Para o Brasil, mais amplamente ou menos amplamente, depende do olhar de cada um, nós vivemos já há muitos anos, não é algo recente, nós vivemos inquietações. Nós temos momentos que são momentos assim que criam mais otimismo, momentos que criam muito pessimismo, né? E uma velha pergunta da nossa história, ela fica sempre pendente. O Brasil, de fato, é um país do futuro? E esse futuro, ele não vai chegar nunca, né? Ora, os autores, que são principalmente cientistas políticos, sociólogos, né? É evidente que faz parte do nosso ofício refletir sobre isso, né? Sobre o Brasil, sua sociedade, etc. Portanto, quando nós nos encontramos e as pessoas desse livro, todos nós nos conhecemos, mais ou menos, né? Esse assunto sempre vinha à baila, né? E é claro que logo alguém fez a pergunta, mas por que nós somos assim, né? Será que tem uma explicação melhor do que essa que existe, particularmente nos livros dos historiadores, né? E foi assim que surgiu o livro. Quer dizer, o livro surgiu muito dessas inquietações que são correspondentes a comportamentos sociais, disfunções institucionais, como nós temos, né, com frequência, promessas que não se realizam, né? 16 sociólogos, cientistas políticos que respondem da forma como cada um pensa, de acordo com a sua orientação, enfim. E as respostas, há uma convergência em torno dessas respostas e em linhas gerais. Perfeito. Qual o diagnóstico, o perfil? Por quê? Vocês respondem? Bem, Rafaela, o que aconteceu, né? Eu fui o primeiro a ler os manuscritos, porque eu sou um dos organizadores, né? Então as pessoas me mandaram as suas versões preliminares e eu me dediquei à leitura dos diferentes artigos, né? O que me deixou muito impressionado, eu diria até um pouco chocado, é que todos os autores são fortemente pessimistas acerca da nossa sociedade, do nosso país e do futuro, né? E assim, muitas vezes de uma maneira imperativa, né? Como se dissesse, olha, não temos saída, basicamente, né? É claro que a ênfase vai variar de autor para autor, alguns provavelmente até um pouco constrangidos, né? Devem dizer, bom, vou suavizar um pouco o meu pessimismo, né? Então essa é a primeira característica desse livro, né? Eu acho que se alguém quer ter, alguém do estilo mais poliana, né? Quer ter um otimismo sobre o Brasil, acho que não deveria ler esse livro, né? Agora, se alguém quiser analisar com realismo, né? Porque nós temos aqui cientistas sociais, né? Se alguém quiser observar com realismo o nosso país, eu acho que o livro realmente ajuda muito. E por quê? Aí vem o segundo aspecto. O segundo aspecto é exatamente que cada um desses autores, por serem pessoas mais velhas, mais experimentadas, que fazem pesquisa há muitos anos, né, todos nós temos as nossas hipóteses, né, as nossas teorias, as nossas formas de explicar por que somos assim. Não é isso?
Então, você vai encontrar essa variedade também, que para os leitores poderá ser muito interessante. Por exemplo, uma das autoras é uma grande especialista sobre o tema das mulheres na nossa sociedade, né? Então, ela vai trazer muito mais fortemente o foco da desigualdade, da discriminação, né? De um papel que, historicamente, no Brasil, as mulheres foram forçadas a exercer, né? E que muito lentamente começa a se modificar na nossa sociedade. Vários autores vão olhar para outros aspectos, eu sou um deles, né? Que é o fato de que, por exemplo, o Brasil era muito agrário, até muito recentemente em termos históricos, não é isso? O Brasil realmente se urbanizou, de fato, nos últimos 50 anos. Então, essa presença do agrário, ela é muito entranhada na nossa cultura. Isso significa não apenas o que eu mencionei há pouco, né? A subordinação da mulher, mas também significa a subordinação dos pobres, ou da maioria, em relação a um segmento social pequeno, que no passado, quando a nossa economia era principalmente uma economia agrícola, eram os grandes proprietários de terra. Então, os artigos, eles têm essa variação, né? Alguns olham mais panoramicamente, outros olham mais especificamente certos processos que são considerados os mais decisivos, digamos assim, né? E são intelectuais, né, profissionais renomados. Um dos organizadores, que é o ex-senador Cristóvão Buarque, por exemplo, que tem uma presença que não é apenas intelectual, mas como político destacado, ex-ministro de Estado, ex-reitor de uma universidade, né? E acho que é de muita significação a obra de um cientista político chamado Bolívar Lamounier, né? Outro cientista político também que eu conheço muito bem, que é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, Marcos Melo, né? Eu mencionaria talvez o que eu considero como sociólogo, o maior sociólogo brasileiro de todos os tempos, né? Que é o professor José de Souza Martins, hoje aposentado da Universidade de São Paulo. Quer dizer, são todos muito experientes, né? Eu acho que esse é o grande valor desse livro, é exatamente porque, enfim, nós queremos nos entender. E a leitura, portanto, desse livro, ela permite essa variedade de argumentos analíticos e que, somados, né, eles criam, portanto, uma visão muito completa. O senhor citou há pouco o ex-ministro Cristóvão Buarque. No artigo dele, ele faz um diagnóstico assombroso. Assombroso, essa é a boa palavra. Assombroso. Eu vou ler um trechinho aqui. Eu vou fazer apenas um recorte, porque o artigo é longo, mas somos um país deseducado, dividido, sem coesão, um país violento, pobre, desigual, ineficiente, pobre em ciência e tecnologia, com baixa renda per capita, com brutal e indecente desigualdade. E aí ele continua, racista, amarrado, egoísta, futebolístico, sem rumo para o futuro e, apesar de tudo, ele fala, isso me chamou a atenção, alegre. O brasileiro, ele consegue manter essa alegria, esse otimismo, ou mais ou menos? O artigo do Cristóvão realmente foi um dos que mais me impressionou, né? E você tem toda a razão. Inclusive, lendo essas palavras designadoras, né, dos nossos comportamentos, se você se fixar em cada uma e se perguntar, é mentira ou é verdade? Você vai acabar concordando que o que ele disse é verdadeiro, infelizmente, né? Eu responderia a sua pergunta de uma outra maneira, né? Quer dizer, apesar de tudo isso, ao final da frase, ele diz, bom, e somos alegres. E somos mesmo, né? Essa alegria, ela é genuína, ela de fato vem do seu coração, de dentro de si, ou essa alegria, na realidade, ela é uma construção social, inclusive destinada a manter as coisas como são, né? Essa é a minha tese. Na realidade, eu não falei em alegria nem nada, mas no meu artigo eu tentei também enveredar um pouco para tentar explicar. E para mim eu usei um outro termo, que é o termo da complacência, né? O Brasil é um país, na minha opinião, e essa é a minha tese, eu quero apresentar modestamente como tese, né? A minha tese no meu artigo é que nós somos exageradamente complacentes. E essa complacência não é genética, ela é uma construção social destinada a manter o Brasil como ele é. Antes de mais nada, um país extremamente desigual. Mas quando você fala dessa complacência, é o povo ou é Estado? Não, somos todos somos nós. Todos. Né? A sua cultura, a minha, a de todos. Agora,
uma complacência que se manifesta de uma forma muito diferente, segundo o grupo social, segundo a classe social, eu diria até segundo as regiões, né? A complacência, por exemplo... Exemplos. A complacência que eu observei fazendo pesquisa em regiões rurais do Nordeste é muito diferente da complacência que eu vi em regiões rurais do sul do país, né? No sul do país ela é menor, ela não é tão disseminada. Nós, como classe média, nós usamos a complacência, na realidade, para justificar a nossa posição social, que é uma posição extremamente privilegiada em frente à grande maioria de uma população, que é uma população muito mais pobre, de classe média baixa ou pobre, né? Por quê? Nós nos sentimos como classe média, de certa forma, ameaçados por essa vasta maioria que está abaixo da nossa classe social. Então, a complacência ela é utilizada pelos diferentes setores para manter o status quo. Ela abafa a possibilidade do rigor. A complacência nos faz ser superficiais. Nós aceitamos facilmente qualquer explicação, frase e seguimos em frente até o próximo evento. Como se tornar um país mais justo, solidário, democrático? Olha, no meu ponto de vista, é um processo de médio a longo prazo e ele tem duas vertentes principais, uma política e uma econômica. Nós precisaríamos, pelo plano da política, ver o nascimento no Brasil de uma elite capaz de ver o país como um todo. No caminho econômico, ele já está ocorrendo, né? Por quê? Porque aqui nós temos uma realidade que é a realidade do capitalismo brasileiro e um capitalismo brasileiro que se torna cada vez mais globalizado. Bom, como regime econômico, existe uma série de imperativos dos quais nós não escapamos. Ou seja, aqui não é mais a questão de poderá ocorrer, não, já está ocorrendo, né? Inclusive, vamos dizer assim, uma série de mudanças que são até externas, vêm de fora para dentro, etc. E sem poder me estender em mais detalhes, eu citaria apenas um pequeno detalhe, né? O capitalismo, embora ele seja seletivo, embora ele seja instável, embora ele seja concentrador, o capitalismo exige regras, né? Ele exige um certo funcionamento das instituições que precisam funcionar, porque senão o regime econômico se torna caótico. Então, pelo lado econômico, também uma certa organização da sociedade inevitavelmente deve ocorrer. É um caminho longo pela frente, né? Temos um caminho longo aí. Mas eu falei do brasileiro, né? Da alegria, que essa alegria seja real. Né? Seja que autêntica, ela seja né? autêntica. Tá certo. Ok, muito obrigada, Zander, pela sua entrevista. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, foi um grande prazer estar aqui. O Iluminuras faz agora uma breve pausa. Daqui a pouco vamos falar sobre o complexo de vira-lata, o perfil do brasileiro, a autoestima do povo brasileiro. Eu acredito que a derrota na Copa de 50 ela possa ser classificada como o nosso primeiro trauma coletivo, a ideia do nunca seremos, nunca alcançaremos. Versos do clássico da música popular brasileira diz que somos um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas será que o Brasil é um país justo, solidário, democrático? Essa é uma responsabilidade do povo brasileiro? Como está a autoestima dos brasileiros? Para falar sobre essas e outras questões, no segundo bloco ao meu lado, o historiador, mestre e doutor em Ciências Sociais, Frederico Tomé. Frederico, obrigada pela participação em primeiro lugar. Isso, eu que agradeço. Frederico, no primeiro bloco, a partir da avaliação do livro Brasil Brasileiro, Por que Somos Assim?, eu conversei com um sociólogo e a gente falou um pouquinho sobre o perfil do Brasil, do brasileiro, né? Em linhas gerais, somos um país realmente tropical, as pessoas alegres, né? Mas somos um país também da desigualdade, com altos índices de violência. E ainda assim, na sua avaliação, essa alegria é genuína, digamos assim? Sim, eu acredito que ela seja genuína, mas há um risco dessa generalização escamotear uma série de outras questões bastante problemáticas que envolvem a nossa nacionalidade, que envolvem o nosso Estado.
né? Obviamente que isso é uma visão comparada, então comparando com outras experiências, com outras culturas, o brasileiro se mostra mais alegre, mais receptivo, enfim, voltado às festas, e isso pode atribuir a uma certa perspectiva de brasileiro algo que talvez não dê conta de toda a realidade. Ou seja, as nossas desigualdades sociais, elas são bem gritantes, elas são bastante alarmantes e estão associadas a uma tradição escravocrata no nosso país, né? E esse domínio escravocrata, ele é baseado na violência, ele é baseado numa distinção racial e nós vivemos ainda hoje isso, né? Mas eu acredito que essa alegria, ela possa conviver com essas ambiguidades, ou seja, ao mesmo tempo que nós nos revelamos um povo receptivo, alegre, feliz, festivo, ao mesmo tempo um povo que desagrega, um povo, né, que teme pela sua segurança, pela sua sobrevivência, e isso acaba nos definindo como um todo. É o grande problema de acreditarmos características a partir de estereótipos. Os estereótipos, na verdade, eles se baseiam em parte da verdade, em algum elemento da verdade, mas não em toda a verdade. Mas como é que está a autoestima do brasileiro, hein, Fred? Vamos falar um pouquinho sobre o complexo de vira-lata? O complexo de vira-lata é uma expressão que foi eternizada pelo dramaturgo, escritor, jornalista Nelson Rodrigues e faz alusão ali à autoestima dos brasileiros, né? O complexo de vira-lata ele ainda é forte no nosso discurso. Nascido numa ideia de projeção de poder do Brasil, século XX, e era uma projeção de poder que não se configurava. Não, ou seja, o Brasil saindo para o mundo, o Brasil sendo conhecido, e daí a Copa de 50. Eu acredito que a derrota na Copa de 50 ela possa ser classificada como o nosso primeiro trauma coletivo, a ideia do nunca seremos, nunca alcançaremos. E em 1950 você tinha toda uma ideia de que o Brasil estaria vencendo etapas, vencendo barreiras e se projetando para o mundo enquanto uma possível potência. Não só no futebol, em outras searas também, Em outras searas, né? numa seara econômica, nós temos um território significativo, nós temos uma população significativa, mas nós não conseguimos projetar, né, essa nossa realidade frente a uma política externa, frente a uma expansão cultural. Então a nossa música foi muito importante para isso, né? Nós somos conhecidos lá fora por nossa música, por nossa literatura, enfim, nossas praias, nossas florestas, mas isso não se reveste em orgulho ao brasileiro, né? Essa percepção de que nós podemos, de fato, representar uma certa diferença frente ao que, né, essa conjuntura internacional, frente a essa comunidade internacional, isso não se configurou para esse brasileiro médio. Então, um discurso oficial de que o brasileiro, né, seria, o Brasil de fato seria o melhor dos mundos, né, enfim, trataria bem todas as pessoas, principalmente aqueles que vêm de fora, ele é contraposto por uma ideia de autodepreciação, né? E daí o complexo de vira-lata. Ele está associado ao que o Sérgio Buarque de Holanda já falava no Raízes do Brasil, que é um termo que vem da psicanálise, o bovarismo, né? A ideia do bovarismo é vivermos uma vida outra, que não a nossa própria vida. A Maria Rita Kell, uma psicanalista, ela vai utilizar esse conceito já trabalhado com o Sérgio Buarque de Holanda e vai mostrar como esse bovarismo ainda está presente na nossa realidade, no nosso cotidiano e, de fato, o bovarismo ele se associa a esse complexo de vira-lata, né? O complexo de vira-lata ele fica mais evidenciado na sua avaliação de 2013 para cá. Eu falo de 2013 porque foi quando aquelas grandes manifestações tomaram conta de várias partes do Brasil. Tivemos de lá para cá o impeachment, mudança de presidente, enfim. Nesses últimos anos, esse complexo ele está mais evidenciado por essas questões políticas, polarização? Olha, eu acredito que de certa maneira sim, né? Essa nossa instabilidade política, que vem talvez um pouco antes de 2013, mas 2013 de fato foi um ápice, foi aquela né? eclosão, Foi a eclosão daqueles movimentos. Logo depois uma sequência de
de questões políticas que foram dando essa ideia de que há uma corrupção generalizada no país, que não há uma solução possível, há uma certa negação da política, um discurso antipolítico, e ao meu ver isso é muito prejudicial, né, a toda uma continuidade dessa estrutura de Estado e da configuração do amálgama social. Então, a partir dessas instabilidades, esses momentos de autoestima baixa, esse discurso de negação, eles ganham mais espaço, né? Eles têm mais onde operar e operacionalizar a partir de agentes públicos ou agentes civis, né? Então, ao meu ver, o elemento de depreciação, a autoestima do brasileiro, de fato, ela está sendo muito afetada por essas questões políticas que nos afligem de uma maneira preocupante. Fred, eu vou pedir uma breve pausa agora para você, porque uma das melhores formas de tentar compreender o povo brasileiro é conferindo a sua literatura, né? Sem dúvida. Vamos agora ao quadro Minuto Literário com a nossa consultora literária, mestre em literatura, Alessandra Querido. Embora muitas das representações do brasileiro passem pelo caricato ou pelo complexo de vira-lata, como é o caso do Macunaíma, de Mário de Andrade, ou do Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, para entender de verdade a identidade do brasileiro, a gente precisa viajar pelo nosso país. Ao analisarmos obras de diferentes regiões, é que conseguimos perceber como essa identidade é formada. No Sul, nós temos Érico Veríssimo e O Tempo e o Vento. Nessa obra, ele analisa como que foi a formação histórica do Sul e como nós vemos a beleza e a imensidão dos pampas gaúchos. Ao falar do Nordeste, a gente não pode esquecer de Ariano Suassuna ou Raquel de Queiroz, que mostram as tradições desse lugar e como ele foi formado ao longo do tempo também. Falando ainda do Nordeste, é impossível esquecer o Graciliano Ramos, que nos mostra em Vidas Secas a vida dos retirantes. Retirantes como a Macabeia, personagem principal de Clarice Lispector em A Hora da Estrela. Essa personagem tenta a vida na cidade grande, tenta a vida no Rio de Janeiro. E por falar em cidade grande, sabemos um pouco mais sobre São Paulo e o perfil assim, da população pobre de lá, ao lermos a Carolina Maria de Jesus e Seu Quarto de Despejo. Ali ela fala das suas dificuldades em sobreviver como mulher, negra, pobre e catadora de papel. Falando dos imigrantes, que também contribuem grandemente para a nossa formação identitária, nós temos o Milton Ratum, na região norte, temos a Zélia Gattai falando da imigração dos italianos para cá e da sua infância em São Paulo. Todos esses recortes mostram um pouquinho do retrato do brasileiro. Todos eles nos falam de como nós somos formados e de que somos feitos. Retomando um pouquinho do que Guimarães Rosa fala, todos retomam a ideia de que o que a vida quer da gente é coragem. E é isso que a gente encontra nessas obras e na identidade do brasileiro na literatura. Bom, Fred, a Alessandra falou sobre essa coragem do brasileiro, retratada por Guimarães Rosa, a diversidade cultural do país, trazida por tantos grandes autores da nossa literatura, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse poder do brasileiro de conseguir se reinventar, ser criativo, ter coragem diante de tantos problemas, tantas desigualdades, violência, né? É uma característica mesmo da nação, do povo? Eu acredito que sim, essa coragem, né? Sempre salientando que a literatura é um corte, e Guimarães Rosa, um dos nossos gênios da literatura, fez de uma maneira magistral, salientando essa característica do brasileiro, que é a coragem, que é a disposição, que é o enfrentamento das diversidades. Mas podemos chamar também para discussão um outro grande gênio da nossa literatura, né? Euclides da Cunha, e a partir dos Sertões, onde ele mostra que essa coragem ela está mais associada a uma ideia de sobrevivência. Ou seja, nós precisamos ser corajosos porque as adversidades são tão grandes, elas são num nível, né, enfim, quase desumano, então nós precisamos dar coragem para que a gente possa sobreviver, né? Na sua relação de escrita em relação ao sertanejo, ele deixa isso bem claro. O sertanejo, antes de tudo, é um forte, mas é um forte que se remete a essas condições
que são tão difíceis, né? Um meio ambiente que não lhe é favorável, as disposições sociais, enfim, todas as questões que inviabilizam uma vida com dignidade. Então, o brasileiro, a partir dessas dificuldades e dessa condição de sobrevivência, se coloca numa posição de coragem. E a nossa criatividade, ela é de fato salientada mundo afora, né? Nós somos um povo criativo e essa criatividade acaba servindo como um artefato, como uma base para essa coragem necessária para enfrentar o cotidiano. E, às vezes, enfrentando até com um sorriso nos lábios. Para a gente finalizar, a gente falou de literatura, vamos falar de educação, que eu acho que é a palavra-chave para a gente avançar, não só na autoestima, na alegria, um povo muito alegre, um país tropical, animado e tal, mas um país que precisa também de investimentos e de educação e de leitura. É com tristeza que, né, salientamos que o brasileiro ele não é muito afeito à leitura de uma maneira geral, né? É uma nação que não lê tanto. A gente percebe, por exemplo, no mercado editorial brasileiro que é bastante, né, incipiente. Pensar em educação é pensar numa educação de uma maneira bastante ampla, pensar numa educação humanista, integradora, que promova a diversidade, que promova a percepção da alteridade, pensar numa educação específica para o ensino básico, ensino médio, ensino superior, ou seja, as escalas de educação, né? Quais são as funções do poder público, quais são os espaços que as ações privadas possam ocorrer dentro dessa lógica de educação, mas de fato precisamos perceber que a educação é a ponta principal, né? É a forma principal que a gente tem para construir uma nação melhor, para uma nação, digamos, mais igual. E perceber essa educação dentro dessa configuração maior, e não simplesmente uma educação técnica ou uma educação formal, entendendo que a educação ela também parte da família, ela parte das instituições. São valores, ética, são valores, né? Partem da sociedade, partem das instituições públicas que também são responsáveis por essa ideia ampla de educação. Ok, Frederico Tomé, historiador, mestre e doutor em Ciências Sociais, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço e estamos à disposição. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Para rever, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau. O programa Iluminuras desta semana vai falar sobre identidade social, cultura, história, o povo brasileiro. Se de um lado somos o país do futebol, do carnaval, da alegria, do outro também somos o país da desigualdade social, da violência, da corrupção. Por que somos assim? Eu converso sobre o assunto com o sociólogo Zamber Navarro e o doutor em Ciências Sociais, Frederico Tomé.